Na pacata e nebulosa Cornualha, uma lenda urbana ecoa entre as falésias rochosas e as florestas densas. Não se trata de uma lenda de fantasmas ou piratas, mas de algo muito mais primitivo e aterrorizante. Uma criatura alada com olhos incandescentes e garras afiadas, conhecida como o Homem-Coruja de Maunan. Ninguém sabe a verdade por trás dos ataques misteriosos que assolaram a região por décadas, até agora. Prepare-se, pois nesta história, a linha entre a lenda e a realidade será apagada. Mas antes de começarmos, peço que se acomode, apague as luzes e se prepare para uma jornada que você jamais esquecerá. Comente aqui embaixo se você já ouviu falar dessa lenda e se tem coragem de continuar a ouvir. O ano é 1976. Em Maunan, uma pequena vila da Cornualha, o tempo parece ter parado. As casas de pedra com seus telhados de ardósia se aninham contra o vento salgado vindo do Atlântico. O ar é denso, carregado de umidade e o cheiro de maresia e musgo. É neste cenário que conhecemos Elara, uma jovem ornitóloga vinda de Londres. Sua missão oficial é estudar uma rara espécie de coruja de igreja. Sua verdadeira motivação, no entanto, é uma curiosidade obscura: as lendas locais sobre o Homem-Coruja. Elara monta seu equipamento em uma velha casa de campo alugada. A casa, com suas janelas pequenas e paredes grossas, parece mais uma fortaleza contra o mundo exterior. Do lado de fora, a floresta de Maunan se estende, densa e sombria. Ela passa os dias monitorando as corujas, mas suas noites são consumidas por pesquisas sobre os relatos de avistamentos do Homem-Coruja. As histórias, antes meros folclores para ela, começam a ganhar um peso sinistro. Uma noite, Elara ouve um grito agudo, diferente de qualquer animal que ela conhecesse. Não era o som de uma coruja, nem de uma gaivota. Era um som que parecia rasgar o céu, cheio de pavor e desespero. Ela tenta ligar para a polícia, mas a linha está muda. O isolamento do lugar se torna opressor, e a floresta, antes uma fonte de fascínio, agora se parece com uma armadilha. No dia seguinte, a notícia se espalha pela vila. Uma família de turistas desapareceu. Os locais balançam a cabeça, murmurando sobre a lenda da coruja. O pânico sutilmente se instala em Elara. Sua curiosidade científica se mistura com um medo primordial. Ela decide ir até o local do desaparecimento, uma trilha que serpenteia para dentro da floresta escura. Na trilha, Elara encontra rastros. Não são pegadas de humanos ou de animais selvagens. São marcas de garras enormes, cravadas na terra úmida. O cheiro de algo podre e fétido paira no ar. Ela decide recuar, mas a floresta parece mudar ao seu redor. As árvores se tornam mais altas e os caminhos desaparecem. Perdida, Elara se abriga em uma antiga capela abandonada. As paredes de pedra fria e o teto desabado oferecem uma falsa sensação de segurança. Ela acende uma lanterna e vê algo que a faz gelar. Mais marcas de garras na madeira do altar. Uma sombra se move rapidamente na escuridão. O grito que ela ouvira na noite anterior ecoa novamente, agora muito mais perto. O medo a consome e Elara corre desesperadamente pela floresta. A luz de sua lanterna falha. Ela agora está completamente no escuro. Ela pode sentir a presença da criatura, o cheiro de podridão e ouvir o som de suas asas batendo logo acima dela. A criatura não a ataca, mas a persegue. É uma caça de gato e rato, onde Elara é a presa. Elara encontra uma clareira e vê algo horripilante. O Homem-Coruja está lá. Seus olhos são grandes e vermelhos, irradiando uma luz sinistra. Seu corpo é coberto de penas escuras e suas garras são longas e afiadas. Ele não a ataca, ele a observa. Não há ódio em seu olhar, apenas uma estranha e macabra curiosidade.
A criatura abre as asas, que se estendem por quase 3 metros. Ele emite um som, uma mistura de sibilo e um sussurro, que parecem conter as vozes das pessoas desaparecidas. Aterrorizada, Elara se depara com a verdade. O homem-coruja não é um animal, é algo que possui uma inteligência sádica e aterrorizante. A criatura voa em direção a ela, mas não para atacar. Ele para em sua frente, se agachando, quase a convidando para um abraço. Elara sabe que, se ela tocar na criatura, ela estará perdida. Ela se joga para o lado, rolando pela terra. O homem-coruja, como se estivesse brincando, voa sobre ela, a acompanhando. Ela continua correndo até que consegue ver a luz de sua casa. O homem-coruja desiste da perseguição e para no topo de uma árvore. Ele solta um último grito, cheio de uma melancolia horripilante, antes de desaparecer nas sombras da floresta. Elara consegue chegar em casa, mas ela sabe que a lenda é real. Seu corpo está coberto de arranhões e seus olhos mostram um trauma que ela nunca mais conseguirá apagar. A Elara que entrou na floresta não é a mesma que saiu. A coruja de Maunan mudou para sempre a sua percepção da natureza. E assim, Elara se tornou uma sobrevivente do homem-coruja de Maunan. Sua história ecoa como um aviso para todos que se aventuram naquelas terras nebulosas. O que aconteceu com ela é um segredo que a floresta de Maunan guarda para si. E você, o que faria se estivesse no lugar dela? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sino de notificações para receber novos vídeos. Deixe também seus comentários, isto ajudará o canal a crescer.